A graça e a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, iniciamos agora o segundo semestre do curso de Teologia Básico da Agência AMAI. Nesse momento, nós trataremos sobre a disciplina Pentateuco e livros históricos. Será um percurso onde nós estudaremos os 17 primeiros livros da Bíblia, classificados em nossa Bíblia como o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os hebreus, a Torá ou os livros da lei, os livros de Moisés, mas classificado para nós como sendo o Pentateuco. E a partir de Josué até o livro de Esté, que nós classificamos ou nós entendemos na nossa Bíblia serem os livros históricos, nós estudaremos passo a passo a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento, desde as suas origens, lá em Abraão, até um período pós-cativeiro. Esses termos, embora sejam diferentes, tanto na Bíblia que nós temos, a Bíblia evangélica, embora sejam diferentes dos termos adotados pela Bíblia hebraica ou até mesmo pela Septuaginta, uma versão antiga, onde 70 estudiosos traduziram a Bíblia para o grego. Embora haja essas diferenças, o conteúdo é o mesmo. Então, não se preocupe com essas diferenças, mas em conhecer aquilo que está registrado na Palavra de Deus. Nesse primeiro momento, nós vamos pensar um pouco sobre os temas centrais de cada livro. E quando nós tratarmos especificamente de livro por livro, nós abordaremos outras temáticas que podem ser observadas também nos registros. Começando no livro do Gênesis, nós podemos entender ali como eixo central a fundação da nação israelita, começando ali no capítulo 12, e também podemos ver um eixo central, um tema central em Deus começando a redenção da humanidade. No livro do Êxodo, podemos ver ali o tema central como sendo a aliança de Deus com a nação de Israel. No livro de Levítico, as leis dadas ao povo de Israel. O livro de Números, a trajetória de Israel no deserto ou a viagem para a terra prometida. E nessa trajetória podemos também ver ali uma temática marcante que seria o fracasso de Israel em confiar em Deus. O livro de Deuteronômio, vemos ali a repetição das leis, e quando nós tratarmos sobre o livro, nós veremos qual a razão dessa repetição das leis. O livro de Josué trata sobre a conquista de Canaã, aqui temos um eixo central. O livro de Juízes, ou o livro dos Juízes, trata dos primeiros 300 anos do povo de Israel na Terra Prometida. O livro de Ruth, vemos ali os primórdios da família messiânica de Davi. 1 Samuel, a organização da monarquia ou do reino de Israel. 2 Samuel trata mais especificamente como o reinado de Davi, há uma ênfase, nós veremos, no reinado de Davi. O livro de primeiro livro de Reis fala sobre a divisão do reino e as consequências para o povo de Israel. Segunda Reis, a história do reino dividido. Primeiro livro das Crônicas dos Reis fala sobre o reinado de Davi como tendo o eixo central. Segundo livro das Crônicas, a história do reino de Judá e a fidelidade de Deus. Temos aqui dois temas que poderiam ser classificados como temas centrais desse livro. O livro de Esdras trata como a volta do cativeiro babilônico. Neemias
traz aí a reconstrução de Jerusalém, e Esté fala do livramento de Israel. Veremos com mais detalhes, como disse agora há pouco. Quando tratarmos diretamente do livro, nós veremos como que essa temática central é vista ao longo dos muitos relatos das histórias e até mesmo dos registros das leis, como é o caso do livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, que tem esse foco nesse aspecto legislativo. Então, esse tempo que nós vamos tratar, pensando aí na história da humanidade, lá desde Adão, no livro do Gênesis, até a destruição de Jerusalém, podemos entender esse período como em torno de 5.500 anos de história. É bom lembrar que quando falamos em datas históricas, pode haver muitas divergências, e isso é muito claro quando nós comparamos os registros bíblicos ou a história bíblica com aquilo que a ciência diz acerca dos eventos. Nós sabemos que a ciência fala de datas aí superiores a milhões de anos ou até mesmo bilhões de anos. Mas olhando para as Escrituras, para o relato do livro do Gênesis, naquilo que tanto teólogos, historiadores, arqueólogos, pesquisadores, estes têm aí uma definição muito mais curta em relação àquilo que a ciência define. Então, quando nós pensamos em cronologia ou o tempo histórico do Antigo Testamento, há apenas certeza partindo de Abraão até os nossos dias. O tempo anterior a Abraão, os historiadores, teólogos, falam mais em estimativas, ou tempo estimado. Então, pensando em tempo estimado, nós chegamos aí a um período em torno de 5.500 anos antes de Cristo, que seria aí um tempo provável em que Deus criou todas as coisas, e Deus criou Adão e Eva. Então, na próxima aula, nós introduziremos mais especificamente a temática relacionada ao livro do Gênesis, e nós aprenderemos muito mais daquilo que a palavra de Deus traz a nós. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.